convidá-los a abrir o Evangelho de Mateus. Nós faremos a leitura do capítulo 9. Mateus, capítulo 9, nós leremos do versículo 35 até o versículo 38 da palavra de Deus. Mateus, capítulo 9, 35 a 38, nós leremos e então nos colocaremos mais uma vez em oração, agora pedindo a Deus por iluminação, pedindo a Deus para que Ele nos permita compreender essa pequena porção de texto que nós faremos a leitura, pedindo a Deus para que Ele fale ao nosso coração, dê direção a partir desse texto. Então está escrito, palavra de Deus, Mateus capítulo 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco. Eterno Deus, tenha compaixão de nós, livra-nos da aflição, da angústia de não ouvir a voz que dá sentido à vida, a voz que verdadeiramente dá vida, sustenta a todos. Permita-nos ouvir a Tua voz, Senhor. Permita-nos ouvir aqui o ensino do Senhor e dar direção ao nosso coração. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, desde o acampamento, viu? A minha voz ainda não voltou. A gente já gritou um tanto ali, cantou um tanto, que ainda eu estou com a voz um pouquinho falhando, mas da compreensão de vocês e o meu esforço e a graça de Deus, eu espero que isso não interfira na nossa comunicação. Bem, esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, esses versículos fazem um movimento sutil da atividade prática, teórica para a prática dos discípulos. Esses versículos que a gente acabou de fazer a leitura, eles vão fazer aquele movimento dos discípulos que foram chamados, desde a Galileia, o capítulo 4, versículo 12, a Galileia dos gentios, quando os discípulos são chamados, então eles passam a caminhar com o Senhor Jesus, e aí, a partir de agora, desde aquele estágio de um chamado, quando eles foram chamados para caminhar com Jesus e caminharam com Jesus, agora é a hora dos estagiários começarem a trabalhar. A partir do capítulo 10, Jesus que havia chamado essa turma para caminhar com Ele, agora Ele vai enviar, vão lá. O que vocês já viram, o que vocês ouviram, agora vocês vão fazer. Então, estes versículos, eles fazem como que uma dobradiça entre o teórico, que os discípulos ouviram, o que os discípulos viram, para agora o prático, o que eles devem fazer, o que eles devem falar a respeito do que eles ouviram e viram. Bem, então, no texto, no Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente bem sabe que Jesus é o protagonista da história. A gente sabe que é a história do Senhor Jesus sendo contada pela perspectiva de evangelistas diferentes, de homens diferentes. Mas toda a história do Senhor Jesus
envolve outras pessoas, envolve os seus discípulos, como aqui a gente vai ver no texto. É a história do Senhor Jesus, em que muitas outras pessoas tornam-se participantes dessa história. Você é participante? Você é participante dessa história aqui que a gente acabou de ler? Você se vê no seu cotidiano, no seu dia a dia, dentro desses pequenos versículos que a gente acabou de ler? Você se encontra dentro da história de Jesus? Ou a sua vida é a sua história? A sua vida é o que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tem a ver tão somente com você. E aí no domingo à noite, a gente até tira um tempo para ouvir a história de Jesus. Como é que é a sua história? Ela está ligada, ela está conectada ao que você lê na Bíblia? A um texto como esse, a uma passagem como essa? Porque a gente vai encontrar os discípulos participantes dessa grande história que é a história do Senhor Jesus. Então, é o tema da nossa mensagem, participantes do ministério do Senhor Jesus. Os discípulos estão inteiramente envolvidos com aquilo que Jesus ensina, com aquilo que Jesus prega, com aquilo que Jesus faz. Desde o começo, desde o primeiro momento em que eles são chamados. E assim também é para ser a nossa história. Esse bloco de texto expõe parte do ministério do Senhor Jesus, do capítulo 4 ao versículo 23, ao capítulo 9, versículo 35, a gente vai ver que Mateus, ele abre e fecha um bloco de texto. Abre o capítulo 4 para você ver, e se você puder, hoje especialmente, fique com sua Bíblia aberta para a gente poder fazer a leitura de diversas passagens do texto. Mateus capítulo 4, dá uma olhadinha comigo no que a gente tem no versículo 23. E se você é um leitor atento, você vai ver que o capítulo 9, versículo 35, alguma coisa apenas vai ser alterada. Veja o que o texto mostra para a gente. Capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Farei a leitura novamente do capítulo 9, versículo 35, para que vocês vejam. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Veja então que Mateus, ele abre um bloco de texto, uma sequência de assuntos que ele vai tratar, e aqui no capítulo 9, versículo 35, ele está fechando esse bloco de texto. A gente vê apenas uma diferença nesses versículos. Capítulo 4, versículo 23, Jesus está começando o seu ministério na Galileia. Aqui o capítulo 9, versículo 23, Jesus já está indo por todas as cidades e povoados. É parte então do ministério de Jesus que está sendo apresentado aqui no texto. E no que a gente pode resumir o ministério do Senhor Jesus? A gente acabou de ver o capítulo 4, versículo 23 e o 9, 35. O resumo de todo o ministério de Jesus é ensino, pregação do evangelho e cura. Esse é o resumo. A gente vê isso no capítulo 4 como uma abertura, o capítulo 9, versículo 35, um desfecho. Esse é o resumo do ministério de Jesus. E é exatamente o que a gente vai aprender sobre a história de Jesus e que deve fazer parte da nossa vida também aqui nesses dias. Bem, se o ministério do Senhor Jesus se resume a ensinar, pregar e curar os 3 anos do nosso Senhor aqui na terra, o que Jesus ensinou é importante do discípulo saber. Porque se eu e você caminhamos com Jesus, a gente precisa saber qual é o ensino do Senhor. E aí, como eu disse para vocês, que é um bloco de texto, a gente vai ver isso tudo no texto bíblico. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos lá, o capítulo 5. A gente tem aí o primeiro versículo, Jesus fazendo o quê? Capítulo 5, primeiro versículo.
Jesus ele chama os seus discípulos, o Mateus, enquanto escreve, ele começa a narrar para a gente que Jesus ele ensinava, que ele pregava e que ele curava. Então, o capítulo 5 começa falando sobre o quê? Versículo 1. Subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos e fazia o quê? Ele ensinava os seus discípulos. Versículo 2. Ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o capítulo 5 ao capítulo 7 é tudo sobre o ensino do Senhor Jesus, o Sermão da Montanha. Aqui a gente vai ter, do primeiro versículo ao 11, Jesus falando das bem-aventuranças. Esse era o ensino de Jesus. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são perseguidos. A gente tem o ensino do Senhor Jesus ao lado dos seus discípulos. O capítulo 5, dos versículos 13 a 47, Jesus vai falar da justiça que deve exceder a dos escribas. Veja que o versículo 48, aqui do capítulo 5, Jesus encerra ele falando que vocês devem ser perfeitos, como o Pai é perfeito. O que significa dizer que guardar a lei de Deus para um discípulo é algo ainda mais enfatizado, mais enfático no ministério de Jesus do que era pelos próprios escribas e fariseus. Jesus vai dizer, vocês devem exceder na guarda da lei aos escribas e aos fariseus. Veja o ensino do nosso Senhor. Ele vai dizer no capítulo 6, do primeiro versículo ao versículo 18, coisas que dizem respeito ao que vocês fazem no dia a dia de vocês. Ele fala sobre esmola, ele fala sobre oração, jejum. Tudo isso faz parte da prática religiosa do povo de Deus. E Jesus vai ensinar sobre esses assuntos. Versículos 19 a 34 do capítulo 6, Jesus vai falar das preocupações dessa vida. Alguém aqui se preocupa com as coisas dessa vida? Vê, Jesus tem ensino para essas coisas. E ele ensinava aos seus discípulos acerca dessas coisas. Capítulo 7, do 1º ao 6º versículo, Jesus vai falar sobre julgamento hipócrita. Alguém já ouviu falar disso? Dentro de igreja, por aí, fora, enfim, Jesus vai falar sobre o julgamento hipócrita. Vai falar no capítulo 7, dos versículos 7 a 23, sobre a oração. Vai fazer advertência quanto à perdição, a fim de que os filhos de Deus permaneçam no caminho, não se percam indo pelo caminho largo, pela porta larga, mas que se guardem, que se mantenham. Jesus vai falar sobre fazer a vontade do Pai, capítulo 7, e aí ele vai concluir esse bloco de ensino do versículo 24 ao capítulo 8, versículo 1, quando então Jesus conta aquela parábola do homem que construiu a sua casa sobre a areia, e o homem que construiu a casa sobre a rocha. Então Jesus conta essa história para dizer que o homem que ouve o ensino do Senhor Jesus e pratica, é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, e ela permaneceu firme. Vê então que o capítulo 8 termina com Jesus descendo do monte. Se o capítulo 5 ele sobe para ensinar, agora o capítulo 8 ele desce do monte, não é isso que o texto mostra para a gente, o primeiro versículo, e aí a gente vai ter uma sequência de curas, de milagres do Senhor Jesus no texto, e aí a gente vai ver isso mais adiante. Então, o que Jesus ensinou em primeiro lugar? Nós acabamos de ver que o ensino do Senhor Jesus era ativo em seu ministério. Jesus ele se dedicava a ensinar os seus discípulos. E aqui, dentre algumas diferenças do ministério de João Batista, Jesus lembra que João Batista ele pregava o reino. O Senhor Jesus ele pregava e ensinava. Porque há diferença entre pregação e ensino, meus irmãos. Embora a pregação, ela também traga ensino, a pregação consiste em proclamar. A gente vai ver isso aqui mais adiante.
é o anúncio de uma boa nova, o anúncio de uma notícia. Agora, o ensino, ele demanda explicações, ele demanda mais tempo, como a gente vê no Sermão da Montanha. O que Jesus estava fazendo no Sermão da Montanha não era uma pregação, mas era um ensino, era aquele momento de escola bíblica dominical, que muito importa para a vida cristã. A gente não precisa só de pregação. Crentes não vivem só de proclamação, crentes vivem de ensino, de doutrina, de uma boa teologia para poder caminhar, para seguir firme na palavra. Então, a gente não ouve apenas pregações, meus irmãos. Muito importa o estudo da palavra. Muito importa ouvir o que Jesus diz, o que Jesus ensina. Isso é fundamental para a nossa vida, para a vida cristã. Então, considerem o ensino, a doutrina que é comunicada na igreja. Considerem como algo importante para a vida, porque isso era, como a gente acabou de ver, o resumo, a síntese do ministério de Jesus. Jesus se dedicou a ensinar. E se a gente considerar uma escrita judaica, como Mateus sendo judeu, o fato do ensino estar em primeiro lugar tem significado. É a ênfase do ministério do Senhor Jesus. Ensinar os seus discípulos, ensinar a guardar as coisas que ele ansiava dos seus, esperava dos seus discípulos. Então vê que o ensino, ele é fundamental, meus irmãos, para a vida cristã. Participação em escola bíblica dominical, envolvimento com grupos de estudo da palavra de Deus. A gente precisa muito além de uma pregação. A gente precisa considerar que Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de poder, de glória e de majestade. E ainda que a gente se empenhe por buscar o conhecimento de Deus, sempre Deus há de surpreender a gente com as maravilhas do seu poder em sua palavra. Então há muito ainda o que a gente aprender. A gente pode se dedicar muito ainda a aprender e aprender da palavra de Deus. Ouvir mais do ensino, se dedicar mais tempo da nossa vida a aprender da palavra. Isso é fundamental para a nossa vida, meus irmãos. E isso fazia parte do ensino do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus ensinou? A gente viu aqui dentro desse bloco de texto, do capítulo 5 ao capítulo 7, que Jesus, ele ensinava a sua palavra, ensinava a sua lei aos seus discípulos, ensinava os seus discípulos a interpretarem a lei. Como foi dito aos judeus, Jesus então traz a interpretação de como era de fato a interpretação da palavra de Deus aos seus discípulos. Então, o que o Senhor Jesus ensinou, a gente vê aqui dentro desse bloco de texto, e os seus discípulos estão ao lado dele enquanto isso. Veja que aprender a respeito do Senhor Jesus é participar da história do Senhor Jesus. Porque, conforme a gente lê no capítulo 9, versículo 35, o sujeito ativo aqui é o Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. É Jesus quem está, na voz ativa, o verbo aparecendo aqui para a gente, é Ele quem está intencionalmente promovendo o ensino. E os seus discípulos estão ao seu lado, como ouvintes, participando disso. Então, aprender do Evangelho, aprender das coisas de Deus, é participar do reino. Os discípulos estavam participando, meus irmãos, do ministério do Senhor Jesus. E você precisa acreditar que, enquanto você senta para ouvir um ensino, senta alguém que pode te conduzir ao ensino da palavra, você está participando naquele momento da história do reino de Deus, da história do Senhor Jesus. Ainda que você seja um sujeito passivo, sentado, ouvindo, aprendendo, recebendo conhecimento, você é participante da história, como os discípulos participavam.
Eram eles, especialmente, os ouvintes do ensino e da explicação do Senhor Jesus. Aí eu volto à pergunta: você participa dessa história? O quanto você se dedica, se empenha a participar dessa história, a história do ensino do nosso Senhor, do Senhor Jesus? Se a gente viu aqui então que em primeiro lugar, ênfase no ministério do Senhor Jesus era o ensino, em segundo lugar, a pregação, meus irmãos. Além do ensino, a exposição, a pregação. O capítulo 4, versículo 17 do texto, vai nos mostrar o Senhor Jesus também voltado à pregação. Capítulo 4, versículo 17, a gente lê a pregação do Senhor Jesus na Galileia. Ele diz, daí o texto, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vê então, capítulo 5 está falando do ensino do Senhor Jesus, e há uma ênfase sobre o seu ensino. Capítulos 5, 6 e 7, um vasto texto que vai mostrar o que Jesus ensinava acerca da lei. Aqui nós temos o versículo 17, a proclamação do reino de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diferente do ensino, a proclamação é um anúncio. O que Jesus está fazendo aqui? Anunciando que está próximo o reino. E o que se espera de homens que ouvem esse anúncio? Arrependimento. A pregação, então, ela é para arrependimento, meus irmãos. O anúncio do Senhor Jesus Cristo, a proclamação do reino de Deus para este mundo é para arrependimento, a fim de que o homem que, ouvindo a palavra da pregação, a palavra da cruz, se arrependendo, crendo, seja redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, salvo, portanto, da sua condição de pecado e salvo dessa condição de pecado, livre, portanto, da condenação eterna do inferno. Vê que o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, os versículos 20 a 24, vão mostrar para nós que Jesus, ele pregava e ensinava, como nós aqui estamos falando. E da sua pregação ele sempre espera a resposta. O homem se torna responsável quando ouve a pregação. Veja o que Jesus vai dizer então, os versículos 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem o quê? Arrependido. E aí o texto vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e de cinza. Ou seja, aquelas cidades, além de ouvirem a proclamação do Evangelho, viram os sinais e não se arrependeram. Aí o versículo 22 vai dizer: e contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Essas cidades que estão experimentando não apenas a proclamação, o ensino e ainda os milagres, essas cidades que não se arrependeram, que não produziram fruto de arrependimento, para elas haverá maior rigor no dia do juízo. A responsabilidade é maior, portanto, para quem tem mais sinais, para quem tem mais conhecimento, para quem recebe mais da proclamação. E essas cidades, como a gente acabou de ver, desde a Galileia até as cidades e povoados, Jesus estava pregando, ensinando e operando milagres. E essas cidades não se arrependeram, não deram fruto dessa pregação. Versículo 23, tu, Cafarnaum, onde Jesus começou o ministério, pregando, fazendo muitas coisas, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Vocês lembram
das condições em que Sodoma e Gomorra se encontravam. Uma condição de pecado e de miséria e de tudo aquilo que, segundo o texto de Gênesis, a sua maldade já havia chegado na presença do Senhor. Então o Senhor envia anjos àquela cidade, Sodoma e Gomorra, a fim de destruí-las. Vocês lembram disso? E aí o texto está dizendo aqui, que se tivessem tido sinais, Jesus está falando, que vocês viram, a proclamação que vocês ouviram, tudo que vocês receberam do conhecimento de Deus, essas cidades, elas teriam permanecido. Mas vocês, com tudo isso, não se arrependeram. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. A proclamação do Evangelho de Jesus é séria, meus irmãos. É sério a proclamação do Evangelho. Jesus não está anunciando uma mensagem para conforto dos homens aqui na terra. Jesus proclama uma mensagem para o arrependimento, a fim de que o homem seja livre do juízo eterno, da condenação eterna. A mensagem, portanto, do Evangelho, a proclamação, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, é para que o homem saiba que há um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele há de cobrar os homens que andam por essa terra que pertence a Ele. Um dia os homens terão que se apresentar diante dEle, e esse dia é o dia do juízo, e o Senhor Jesus está falando para aqueles que ouviram a proclamação e não se arrependeram, haverá maior rigor para essas pessoas no dia do juízo. Então, o Senhor Jesus, Ele proclama, Ele prega, a fim de produzir arrependimento. Pregação, então, não é para o seu conhecimento. Pregação é para produzir fruto. É para você sair por aquela porta decidido a fazer aquilo que a palavra de Deus tem falado ao seu coração. Não é para você sair daqui com um cabeção. Tipo assim, uau, agora eu estou sabendo de um monte de coisa da palavra de Deus. E olha, tem muita gente assim, ó, com o cabeção cheio de teologia, cheio de ensino, cheio de boa doutrina, mas que não produz arrependimento. Porque o conhecimento está chegando, gente. Vocês têm aqui, vou usar aqui, um pastor zico de nada. Na internet a gente tem muitos bons teólogos e pastores que vocês têm acesso, vocês têm aprendido com eles. Não basta ter o conhecimento. É preciso arrepender-se. É preciso ter uma nova conduta, uma nova postura diante da palavra que é pregada, do ensino, portanto, do Senhor Jesus, da pregação do Senhor Jesus. Uma nova realidade a partir do que está escrito, do que a Bíblia diz e do que é proclamado para nós. O que se espera, então, de cada domingo, de cada momento de pregação que nós temos, é arrependimento, meus irmãos. É que a gente tenha uma mudança de pensamento, que mude a forma como a gente enxerga o mundo, e isso, por conseguinte, transforma a nossa forma, a nossa conduta, a maneira como a gente lida com as coisas, com as pessoas, com o dinheiro, com o trabalho, com as aflições, porque o Evangelho e o ensino do Senhor produzem isso na vida dos crentes. Em terceiro lugar, a gente viu o ensino do Senhor, capítulo 9, que o Senhor, Ele ensinava, Ele pregava o Evangelho e que Ele curava toda sorte de doenças. Bem, se eu fiz menção aqui aos capítulos anteriores, 5 e 7, eu falei que isso aqui é um bloco de texto, dá uma olhadinha então aí para o capítulo 8 e 9, depois que Jesus desce do monte com os discípulos. Capítulo 8, ó, eu vou só passar com vocês, vocês vão batendo o olho aí vendo. Capítulo 8, versículo 3, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Versículo 15, Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Dá uma olhadinha no versículo 26, o texto vai dizer aí na partezinha final, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Olha o versículo 32,
Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou. Aqui você deve lembrar, o texto é aquele momento em que um homem possesso por uma legião de demônios pede para ir para aquela manada de porcos, e Jesus dá ordem, conforme a gente vê no texto. Capítulo 9, a gente vê aí o versículo 6 e 7. Vamos dar uma olhadinha no finalzinho do versículo 6, Jesus dizendo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 7, e levantando-se partiu para a sua casa. Versículo 22 do capítulo 9, e Jesus voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Mas, meus irmãos, versículo 25, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa menina estava morta. Versículo 29, então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Aí Jesus, porém, os advertiu severamente para não falar nada. Versículos 32 e 33. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. Tá bom para vocês? Viram que esse bloco de texto mostra exatamente o ministério do Senhor Jesus? O que o nosso Senhor fez? Ensinou e curou a muitas pessoas. Isso é o que o Mateus escreve para que a gente tome conhecimento, para que a gente tome nota acerca do ministério de Jesus. E eu preciso dizer a vocês, os discípulos estão participando de tudo isso, participando do ensino, da pregação, das curas que Jesus realizava, que Jesus operava. No capítulo 8 a 9, o que nós temos? Manifestação de poder. A gente vê no texto que o que Jesus dava ordem para acontecer, imediatamente acontecia. Não se esperava uma semana para apresentar cura, para parecer que estava curado. Era imediato. Jesus falava e imediatamente alguém era curado. Jesus falava, o vento e o mar imediatamente obedecia. Jesus falava, os demônios se sujeitavam a ele. Por que, meus irmãos, a gente está fazendo a leitura desse texto? Por que Mateus está trazendo isso para a gente? É para que a gente acredite que Jesus cura? É para que a gente tenha a fé que Jesus ele cura pessoas? Bem, evidentemente a gente precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas há uma ênfase nas curas de Jesus, em mostrar o poder de Deus. Jesus é Deus. Aquele que prega, aquele que ensina o homem é o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus encarnou a fim de ensinar o homem. Deus encarnou a fim de proclamar a sua palavra para que o homem se arrependa. Deus encarnado está preparando homens, ensinando estes homens a ensinar, a pregar e a mostrar poder, o poder de Deus a este mundo. A cura, então, a gente vai ver que tem um propósito e aparece também aqui no texto. Olha o capítulo 8, os versículos 16 a 17. O que tem aí no texto? Chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O propósito de tudo isso que a gente está lendo aqui é mostrar o papel messiânico de Jesus. O que Jesus estava fazendo era levando sobre si o peso do pecado da humanidade. Quando ele curava as enfermidades, ele estava tomando sobre si o peso de todas elas.
Era sobre ele que ele estava levando essas enfermidades. E o castigo que traz a paz aos homens foi derramado inteiramente sobre ele. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre o Senhor Jesus. Ele está então mostrando o Verbo encarnado, o Deus conosco, presente aqui entre os homens, está mostrando que esse é o ano da remissão de pecados. É o tempo em que Deus está perdoando pecadores. É o tempo em que Deus está livrando homens do juízo eterno. Meus irmãos, veem comigo o capítulo 9, os versículos 2 a 5. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. O que Jesus está dando ao homem é mais do que ele imaginava, é mais do que ele procurava, é mais do que ele esperava. É o perdão dos seus pecados. E aí o texto vai dizer: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Versículo 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil? Haviam muitos curandeiros no tempo de Jesus. Haviam muitos homens que operavam sinais e maravilhas naquele tempo. E o que Jesus está falando sobre o perdão de pecados é significativo para nós. Porque todas as curas e os milagres que Jesus está operando têm a ver com o perdão de pecados. Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E imediatamente o homem se levantou e foi. A ênfase, portanto, do ministério de cura que a gente está vendo no Evangelho é para mostrar que Jesus perdoa pecados, meus irmãos. O que os discípulos estão experimentando é a presença de um Deus galardoador, um Deus que derrama graça sobre a humanidade, que mostra graça sobre a humanidade. Não é porque os homens daquele tempo mereciam que Jesus os curasse. Jesus está fazendo isso porque aquele é o ano aceitável do Senhor. A gente vai ver isso. Se você puder abrir o texto de Lucas, capítulo 4. Por que Jesus foi levado à cruz pelos escribas? Por causa do seu ensino, por causa da sua pregação. Capítulo 4, os versículos 17 e 18. Seria muito contraditório, né, se eu hoje estivesse pregando sobre ensino, sobre pregação, e não os forçasse a abrir a Bíblia para lá e para cá, né? Então a gente está aproveitando esse momento. Os versículos 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando Jesus diz isso, a sequência do texto vai nos mostrar que os escribas e os fariseus quiseram pegá-lo e matá-lo, ali mesmo. Por que, afinal, quiseram matar Jesus? Se o que Jesus está falando aqui é bom, ele veio para proclamar, ele veio para libertar, ele veio para curar, e por que, afinal, estes homens queriam prender Jesus, queriam matar a Jesus? Porque Jesus, ele faz a citação de Isaías, capítulo 61,
o versículo 2 e o versículo 3, em que Jesus vem, ele cita o texto, no versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso Jesus não leu. Por que que os escribas queriam prender e matar Jesus? Porque Jesus veio para mostrar a sua graça. Veio para o tempo do perdão, enquanto os judeus aguardavam que Deus trouxesse vingança sobre todos os seus inimigos. Jesus diz, hoje se cumpriu, é o tempo da graça, é o tempo de perdão de pecados, é o tempo de remissão de pecados. Mas eu preciso dizer a você que o dia do juízo, conforme o profeta Isaías, ainda há de vir. O tempo que a gente vive hoje é o tempo em que o Evangelho é proclamado, que nós anunciamos e ensinamos acerca de Jesus, a fim de que o homem se arrependa. Esse é o ano aceitável do Senhor, é o tempo do arrependimento, é o tempo dos homens darem fruto do arrependimento, de honrarem a Deus com os seus lábios, com os seus dons, com as suas vocações. Esse é o ano aceitável do Senhor, é o tempo em que Deus se mostrou à humanidade gracioso, misericordioso para perdoar, sem que o homem merecesse, sem que o homem experimentasse. E eu quero trazer um pouco mais da informação do Evangelho de Mateus para vocês. Por que que esse contexto de tantas curas, meus irmãos? O que está acontecendo na Judéia? O que está acontecendo na Galileia? O que está acontecendo nas cidades de Jerusalém? Que tem tanta gente enferma. Você vai dizer para mim, isso é normal, pastor? Se eu não passo em frente do posto de saúde todo dia, não? É normal as pessoas passarem mal, estarem doentes. Bem, meus irmãos, a gente precisa fazer a leitura das Escrituras como um todo. Os judeus que aguardam o Messias, eles têm o Pentateuco. Eles têm Moisés. E o livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15 até o versículo 68, as maldições do Senhor são apresentadas para o povo de Israel. Deus apresenta bênçãos, que são provenientes da obediência. Se vocês forem fiéis, se vocês me obedecerem, então vocês serão férteis, vocês serão prósperos, vocês se alegrarão, vocês comerão do fruto que vocês plantarem, vocês terão grande gozo e alegria, bênçãos que eram oriundas da obediência. Mas, a partir do versículo 15, o Senhor vai dizer, se vocês me desobedecerem, se vocês não observarem os meus estatutos, se você quiser abrir o texto de Deuteronômio, a gente vê isso, a partir do versículo 15, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo em que empreenderes, até que sejais destruídos e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. E aí, versículo 21, o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti. Aí o versículo 22 vai falar de inflamação, vai falar de calor ardente, de secura, de crestamento, de tantas outras coisas, tumores, úlceras, loucura, maldição, por causa da desobediência. Nós estamos falando de um texto em que Jesus vem para o seu povo, Israel. Israel está experimentando a maldição. A maldição por causa da desobediência. Está sofrendo com a opressão de Roma. Os seus filhos estão morrendo e sofrendo na mão dos romanos. Há enfermidades, há possessões demoníacas. Tudo isso, gente, entre os judeus. A maldição. E o que significa então Jesus dizer, estão perdoados os seus pecados, estão curados, Deus sendo gracioso com um povo que deveria receber maldição. Deus está mostrando que Ele é misericordioso para um povo que deve receber a maldição, que já tem a maldição
por causa da sua desobediência. Então, o Verbo se faz carne e habita entre os judeus, habita entre os homens, mostrando o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, a fim de perdoar pecadores, de livrar o homem da maldição do pecado, de livrar o homem da maldição por causa da sua desobediência. E os discípulos estão experimentando tudo isso, participando de tudo isso, vendo ativamente o que Deus está fazendo. A pergunta é: você está participando disso também? Fazendo com que homens e mulheres conheçam a graça de Deus, de um Deus que perdoa, e que esse é o tempo para a gente produzir fruto de arrependimento. Você tem participado da história de Jesus como discípulo, mostrando ao mundo que Jesus está perdoando pecadores e que todo aquele que confessa o seu nome recebe perdão e tem a vida eterna. Você está participando dessa história? Mostrando ao mundo que Deus, Ele se revestiu de graça, Ele habitou entre nós e levou sobre si o peso do pecado, levou sobre si as enfermidades, a maldição, portanto, Ele trouxe sobre si. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, que Jesus se fez maldito, como está escrito em Deuteronômio. Aquele que morre pendurado no madeiro, seja maldito. Jesus se faz maldito naquela cruz. Ou seja, Jesus recebe sobre si a maldição. A maldição, o que era a consequência da desobediência às leis de Deus. Aquilo que Jesus ensina no capítulo 5, se vocês não excederem a justiça dos escribas, vocês não são dignos de entrar no reino de Deus. Você precisa entender, a sua justiça não excede a de um escriba. Não. Você não é perfeito como o Pai, o versículo 48. Estes são os ensinos do Senhor Jesus. Quem é perfeito como Deus? Quem observa a lei, como os escribas e os fariseus? Naquele contexto, absolutamente ninguém. E o que Jesus está ensinando para essa comunidade é que não há salvação senão por meio da fé dele, senão pela graça de Deus. O que significa dizer que a gente não precisa se esforçar, a gente não tem que se esforçar para entrar no reino, porque todo o nosso esforço seria em vão. Por causa da desobediência, a maldição já é uma realidade. É isso que a gente precisa entender. Desde Gênesis capítulo 3, o homem se tornou maldito. E toda bendição da parte de Deus, todo homem que se tornou bendito nessa terra, se tornou por causa da graça. Foi porque Deus mudou a história e a realidade desses homens. Meus irmãos, vocês fazem parte dessa história. Vocês fazem parte do ministério de Jesus. O que a gente precisa considerar aqui, que o ensino, a pregação e a cura do Senhor Jesus tem um propósito na vida dos discípulos que estão acompanhando isso. O capítulo 9 vai mostrar isso para a gente. Para quem o Senhor ministrou esse ensino? Para quem ele pregou e ele mostrou o poder? A gente vai ver aí o versículo 36 e também outros textos dizendo que havia uma multidão que procurava Jesus. Essa multidão foi por quem Jesus teve compaixão. Versículo 36, não é isso que diz o texto para a gente? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus então se compadece dessa multidão enferma, dessa multidão que sofre com os efeitos
da desobediência a Deus, se compadece delas. E qual é a ação de Jesus mediante a essa multidão com a qual ele se compadece? Qual é? Jesus estende as mãos e abençoa essa multidão? Fala assim: voltem para casa curados e felizes? Ele tinha poder para isso? Talvez você duvide. Ele tinha poder para mandá-los todos felizes para casa, abençoados. Qual é a atitude da compaixão de Jesus? E o texto aqui é que as entranhas de Jesus, o Senhor no seu íntimo sentiu por olhar e ver aquela multidão que andava como ovelhas que não tinham pastor, que precisavam, portanto, de quê? De ensino, de pregação, precisavam da graça, do evangelho da graça, precisavam do perdão dos pecados. E qual é a atitude de Jesus? Olhe comigo então o versículo 37. Aquele que percorria as cidades e povoados, vendo essa multidão, ele se dirige aos seus discípulos. Ele se volta então para os seus discípulos, tá? A multidão, e ele se volta para os seus discípulos, se dirige a eles e vai dizer aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja que Jesus está vendo uma grande multidão. Está diante de muitas pessoas que precisam ouvir o evangelho, de serem ensinadas. E diante disso, o que Jesus faz é voltar-se para os discípulos que estão caminhando com ele, ouvindo o seu ensino, ouvindo a sua pregação, eles que estão participando disso, enquanto ouve. Agora Jesus se volta para eles e diz: vamos orar ao Senhor, porque vocês estão vendo que o trabalho é muito grande. O trabalho é muito grande. E a gente precisa de mais trabalhadores. Gente para ensinar, gente para pregar para essa multidão, gente para anunciar a graça para essa multidão. E aí então, capítulo 10, versículo 1, o texto vai dizer: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Versículo 5, a estes 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. E aí agora, a partir do capítulo 10, Jesus vai dizer para eles: vão em direção a essa multidão. Participantes da história do ministério de Jesus. Estes discípulos então, que estão ouvindo o ensino, que estão ouvindo as pregações, que estão aprendendo sobre o Deus presente, o Deus conosco, que perdoa pecados, agora são enviados. Vão com autoridade e anunciem, vão com autoridade e proclamem a palavra. Olha o versículo 7, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Exatamente o que Jesus fazia, os discípulos agora são enviados a fazer. Eu e você, portanto, meus irmãos, que temos um Deus que ensina o nosso coração acerca dele mesmo, um Deus que nos fala, anuncia a palavra do arrependimento, um Deus que mostra o poder para perdoar pecados. Eu e você temos responsabilidade, nós nos tornamos participantes dessa história. A gente vai ser enviado. Jesus podia estar fazendo tudo sozinho, Deus podia estar fazendo tudo sozinho, mas Ele colocou homens para participarem de tudo isso, desse processo. Um processo de salvação, de restauração, de reconciliação. Ele fez a sua igreja profeta. Ele fez da sua igreja sacerdote. É o que a gente vê no texto de Pedro, primeiro capítulo, segundo capítulo, versículo 9, primeira carta.
sacerdócio real, povo escolhido por Deus para o quê? Para proclamar as boas novas. A obra de Jesus ao lado dos seus discípulos tinha propósito, meus irmãos. Ou os discípulos estarem ao lado de Jesus, acompanhando e vendo tudo isso, tinha uma finalidade, é que eles fossem enviados para uma multidão que não tem pastor, não tem ensino, não tem pregação e, portanto, está se perdendo de muitas maneiras, se perdendo com as suas aflições, com as suas dores, com as suas enfermidades e não tem esperança, não tem uma esperança que vá além da vida aqui e que precisam ouvir acerca dessa esperança. Pessoas que estão se perdendo com o pecado, com a imoralidade, e que precisam ouvir a respeito da palavra de arrependimento, de uma nova realidade. E o que a gente está esperando enquanto igreja? Que Jesus venha, estenda a mão e faça. O dia que Ele voltar, meus irmãos, é o dia do juízo. É o dia da ceifa, onde se separa o joio do trigo. E a igreja precisa entender que o Deus que encarnou aqui na terra e que se compadeceu dessa multidão, é o Deus que se compadece de nós. O Evangelho de João, capítulo 17, ele orou pelos que ainda viriam a crer. Nós hoje somos frutos da oração de Jesus. E precisávamos entender que existe para nós a responsabilidade de orar para que o Senhor tenha sempre trabalhadores. E veja que aqueles que oraram para que Deus enviasse trabalhadores, são os que são enviados. Então, o participante da oração, quem está orando, quem está na roda de oração aqui, quem está na vigília junto com Jesus, é que vai ser enviado. É você. É você. Somos nós, meus irmãos, responsáveis pela proclamação do Evangelho, por fazer discípulos. Por fazer discípulos. Esses discípulos depois eles voltam, dão um relatório para o Senhor Jesus, e eles ainda tinham muito que aprender. Eu sei que, e eu paro por aqui, eu sei que não tem como a gente aprender tudo aqui numa noite. E os discípulos, eles não aprenderam tudo aqui nesse momento. Eles tinham muito ainda que aprender. E enquanto eles caminhavam com o Senhor Jesus, eles aprendiam com o Senhor Jesus e eram enviados. Enviados a proclamar e anunciar a graça de Deus. Um Deus que perdoa, um Deus que está conosco. O verbo que se fez carne, para quê, meus irmãos? Para a remissão dos pecados. Para perdoar gerações. E nós temos essa responsabilidade hoje de participar da história de um Deus que encarnou, que treinou discípulos, e que esses discípulos, e é por causa deles que nós estamos aqui hoje, Atos capítulo 2, diz que a comunidade primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que nós temos aqui é herança, a gente não está aqui porque a gente é bom, porque a gente é mais intelectual, não, é a doutrina destes homens que andaram com Jesus, que foi anunciada, e que foi anunciada a tantos outros, a Timóteo, a Tito, e tantos outros, de geração em geração, a fim de que a graça de Deus nos alcançasse. E nós hoje, que ouvimos falar de Jesus, que recebemos o perdão dos nossos pecados, nos tornamos participantes dessa história. Você tem participado? Hoje é um dia da gente se levantar e sair e falar, ou eu vou voltar para casa participando dessa história. Hoje eu entendi porque Jesus me salvou. Hoje eu entendi porque há tanto tempo eu tenho ouvido falar da salvação e do perdão dos meus pecados, porque Deus me amou, mas Ele ainda tem amor para muitas outras pessoas. Ele se compadece ainda de muitas outras pessoas. Não para em mim, precisa transbordar a partir de mim. Eu recebi amor, eu transbordo esse amor. Eu recebi perdão, eu transbordo esse perdão. É esse o nosso propósito, meus irmãos. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que a gente ore ao Senhor. E a gente saia daqui desafiado nessa noite, a proclamar o Evangelho.
E eu quero te pedir por isso, tá? Para que você ore, para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. Olha lá, hein? Olha a responsa. Aqueles que oraram foram enviados, não foi isso? Quero que você ore aqui hoje, pedindo ao Senhor que Ele envie trabalhadores. E que você se coloque nessa oração. Como Isaías, envia-me a mim. Você possa dizer, Senhor, me coloca aqui também. Me faz participante dessa história também. Deixa eu poder anunciar essas coisas também. Envia-me também, Senhor. Eu não tenho muita coisa, mas por favor, Senhor, me coloca participante disso. Você pode fazer essa oração. Se você quiser, feche seus olhos e ore comigo ao Senhor. Deus Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por o Senhor nos ensinar, por o Senhor anunciar e por o Senhor mostrar o poder do perdão, da remissão de pecados. Ainda que não sejamos curados aqui, o perdão dos nossos pecados, Deus, é o que a gente mais precisa. Se houver aqui entre nós quem ainda não compreendeu essa grande necessidade e esteja sendo trazido à presença do Senhor, para que receba bênçãos do Senhor, que o Senhor abençoe hoje, para mostrar que o Senhor tem poder para perdoar pecados sobretudo. E que haja, Senhor Deus, entre nós, homens e mulheres prostrados, rendidos à presença do Senhor, e dispostos a serem enviados como trabalhadores para essa grande seara. Sabemos que há muitos, Deus, que estão sem o ensino, sem o anúncio da Tua palavra, e que carecem muito da Tua graça. Então envia essa igreja, envia esse povo reunido aqui nessa noite, Pai, com autoridade e poder para proclamarem a boa nova, para ensinarem acerca da Tua palavra. Eu te peço isso, meu Senhor, nessa oração, que o Teu Espírito nos envie, e que quando apresentarmos relatórios diante de Ti, Pai, o Senhor se alegre e se agrade, porque na proclamação do Evangelho a gente deseja muito que homens e mulheres se convertam a Ti, que sejam perdoados de seus pecados, que haja, Senhor Deus, uma grande colheita a partir desse rebanho que se reúne nessa noite e que se dispõe a ser enviado, que o Senhor os use, Pai, de maneira poderosa, que o Senhor os faça experimentar, Deus, a autoridade da palavra, da pregação, a fim de que eles vejam, Senhor Deus, que é por meio da pregação que pecadores se arrependem e são lavados e remidos de seus pecados. Que é por meio da pregação, Pai. Apesar de nós, é pelo poder do Senhor. E nós suplicamos por esse poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.